O evangelho de poder é blasfemado. Não é de hoje que alguns homens perturbados pervertem o evangelho de Cristo e o difamam com sua hipocrisia ou com suas blasfêmias. Quando Cristo curou a alma do paralítico, perdoando seus pecados, em Marcos 2, os escribas acusaram Jesus de blasfêmia, de ser falso, irreverente, desrespeitoso e ir contra Deus. Mas agora, em Marcos 3, os escribas e os fariseus é que vão blasfemar de fato contra o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os corações que antes arrazoavam diante da nova doutrina, agora se tornarão duros como pedra e trabalharão em oculto nas trevas a fim de parar o avanço da poderosa influência de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a primeira e principal arma do destruidor é a blasfêmia, a acusação, a difamação, a calúnia, o falar contra e a injúria maliciosa e a mentira. Não use isso na igreja, nem na sua família, nem no seu trabalho, senão você está usando a primeira arma do destruidor. A palavra Satanás significa adversário e a palavra diabo significa acusador. Naqueles dias, o inimigo deixou de usar a serpente para utilizar a religião oficial e seus representantes, os escribas e os fariseus. Em Marcos 3 nós vamos aprender que o evangelho prosperará, mas não sem oposição, não sem sofrer da parte dos inimigos a veemente blasfêmia, ou se você preferir, as veementes blasfêmias. Mas apesar disso, o evangelho vai prosperar. Amém? Nós, os discípulos de Cristo, sofremos blasfêmias, até de pessoas conhecidas, até às vezes de um cônjuge, de um filho, de um pai, uma mãe, um parente mais próximo, né? Mas como Jesus, nós não podemos nos sentar, chorar e nos ressentir. Nós temos uma missão importante demais, amém? Temos que prosperar, temos que seguir em frente. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Corações maldosos nos observam. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Corações maldosos observaram Jesus naquele dia de sábado. E pode ter certeza que corações maldosos também nos observam.
Jesus entrou na sinagoga, mas não é dito que ele os ensinava ou não. Então, de todo modo, fica muito difícil ensinar os que já não desejam mais aprender. Não é? Fica muito difícil. Então, a aplicação de início é dizer: cuidado com a adolescência espiritual. Todos nós vivemos um período quando nós estamos nos convertendo, aprendendo a palavra, e aí nós fazemos as perguntas para os nossos professores e irmãos mais velhos que nos ensinam, e eles nos respondem, nós conferimos na Bíblia e ficamos felizes. É como nós, quando crianças, nossos pais são nossos heróis, não é isso? Eles podem tudo, nós somos fãs deles, e nós obedecemos, e nós estamos juntos. Mas aí quando nós ficamos adolescentes, o que acontece? Nossos pais não sabem de nada, eles são antiquados, eles são retrógrados, e é nós que achamos que sabemos. Então a adolescência espiritual é quando nós já não temos mais aquela humildade para aprender dos mesmos irmãos que nos ensinaram no princípio. Então vamos continuar como crianças, amém? Como crianças, sempre humildes para aprender, nunca nos tornando adolescentes espirituais. Muito bem. Então, estava presente na reunião um homem com uma das mãos deformada e inútil. A atrofia era visível no membro daquele homem, né? Então o homem não implora a cura. O homem está até escondidinho sentado lá na sinagoga. O conflito a princípio é mental entre as intenções dos fariseus. Vamos ver se ele vai curar este homem aqui da mão ressequida nesse dia, e a percepção espiritual de Jesus. O texto não diz, mas sabendo que tipo de gente observava Jesus, eu chego a imaginar que a presença do homem da mão ressequida tenha sido proposital. Proposital. Uma isca humana para os seus propósitos vivos. Agora, por que Jesus não vai ficar feliz de fazer essa cura? Jesus vai curar, mas se você olhar o texto, você vai ver que Jesus ficou indignado e condoído. Está vendo? Por que Jesus ficou indignado e condoído, ao invés de feliz e satisfeito em curar o homem da mão ressequida? Os fariseus, ouvindo, não entenderiam. Os fariseus ouviram: é lícito ou não curar no sábado, fazer o bem ou fazer o mal, tirar a vida ou matar? Os fariseus ouviram isso e eles não responderam coisa nenhuma. Então eles ouviram, mas não entenderam. E vendo, não enxergaram, porque a mão atrofiada do homem ficou igual a outra mão, instantaneamente. Já viu isso? Só Jesus pode fazer. Está vendo? Então o testemunho de Deus seria um laço e uma armadilha para se prenderem cada vez mais em seus pensamentos errados, em seus pecados. Então eles cumpririam a profecia de Isaías incrivelmente. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eles cumpririam a profecia de Isaías incrivelmente. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles cumpririam a profecia de Isaías incrivelmente, quando diz: tendo ouvido, não ouvem, tendo olhos, não veem, e não se converterão, e não serão salvos. O coração duro não cede diante do ensino perfeito. É lícito fazer o bem e salvar, inclusive no dia mais sagrado, porque o amor é o maior de todos os mandamentos. Amém? Amém. Mas, contudo, corações duros não desejarão
amar, nem entender, nem obedecer. Talvez você esteja pensando sobre as pessoas que não estão aceitando o Evangelho. São anos e a pessoa continua naquela posição defensiva. Então talvez isso diga algo sobre o coração dessas pessoas. Bem, então pense, se Jesus não tivesse mordido a isca, porque parece uma isca, não é? O homem está lá, né? Os fariseus estão esperando, né? E se Jesus não tivesse mordido a isca, os homens teriam intimidado o Filho do Homem, que se disse Senhor, até do sábado, né? Se Jesus não tivesse mordido a isca, Jesus demonstraria medo da influência dos fariseus. Se Jesus não tivesse mordido a isca, Jesus deixaria de nos dar o exemplo de fazer o bem em toda e qualquer ocasião. E se Jesus não tivesse mordido a isca, Jesus teria deixado de amar os que os religiosos só sabem explorar, usar e abusar. Bem, Cristo sabia que o conflito que ele não queria ter se tornaria inevitável. Então, curando ou não o homem da mão ressequida, o conflito se tornaria inevitável. Muito bem. Então os fariseus estavam cegos para o prodígio. Note bem que não se dá glória a Deus nessa cura e nem há expressões de louvor e admiração a Jesus. Embora a cura fosse uma das mais espetaculares e fácil de comprovar como um milagre, você não tem esses elementos que eu acabei de dizer. Então Marcos parece mostrar a ocasião como o definitivo distanciamento dos escribas e fariseus para se tornarem declaradamente dispostos a oporem-se a Jesus até o fim. Por fim, cada um se retira para um lado. Jesus para os seus discípulos e para o seu trabalho e dar continuidade à sua missão, e os fariseus para os herodianos, para conspirar contra a vida de um homem que só fazia o bem. Pode uma coisa dessa? É? E nem a isso Jesus se negava a fazer, ainda que fosse o sábado. Só fazia o bem. Então, como o grupo dos fariseus divergiam muito da doutrina do partido dos saduceus, que eram naquela época os sumos sacerdotes e a maioria no sinédrio, os saduceus tinham maiores poderes de decisão, inclusive para sentenciar a Jesus. Se fosse o caso, os saduceus tinham maiores poderes de decisão. Então os herodianos, que era praticamente um partido político a favor da família de Herodes no trono, no governo, podiam servir de ligação entre os fariseus e os saduceus para o propósito funesto dos fariseus de executar Jesus. Está vendo? Então os herodianos podiam servir aos fariseus como uma ligação, uma ponte, porta-vozes para os propósitos funestos dos fariseus, que só o partido dos saduceus podia sentenciar a morte, sendo eles sumo sacerdote, maioria no sinédrio. Bem, então qual que é a aplicação até aqui? Nem todos os corações ao seu redor são bons como parece. Alguns nos observam para torcer nossas virtudes em defeitos e dizer que o nosso ensino, mesmo quando todo baseado no Novo Testamento, não está de acordo com a maioria, né? Como Jesus, não podemos nos intimidar. Amém? Amém. A verdade é sustentada por homens,
de verdade. Jesus era um homem de verdade. E ele não ia parar só porque os fariseus não estavam gostando, né, da sua obra. Amém? A verdade é sustentada por homens de verdade. Então, como Jesus, vamos continuar. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Versículo 7 a 19. João, quer ler para nós? 7 a 19. Vamos ver que trabalhando e prosperando, ciente da oposição, foi seguindo Jesus. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre que tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expulsassem à publicidade, que não o expusessem à publicidade. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de se expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, filho de Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu. Muito bem. Então, trabalhando e prosperando, ciente da oposição. Então, enquanto os acusadores de Jesus foram conspirar, o próprio Jesus foi se organizar com seus discípulos para que atendessem com a palavra os que viessem a ele. E de modo que a própria palavra se divulgasse também para outros lugares. Então é muito bom pregarmos num lugar, mas nós temos que pensar, que tal levar a palavra para outros lugares? Amém? Jesus não ia perder tempo se preocupando com a oposição. Oposição, perseguição e blasfêmias contra o caminho da verdade sempre existirão. Temos que prosseguir. Jesus prosseguiu. Ele foi dar toda a atenção para quem queria de fato ouvi-lo. Se os fariseus não queriam ouvi-lo, bem, ele não ia perder seu tempo com os fariseus, porque ele iria dar toda a atenção para quem de fato queria ouvir. Os fariseus se retiraram de Jesus, mas Cristo não precisava mesmo deles, pois uma multidão o seguia, vindo de todas as partes, justamente porque souberam de todas as coisas boas que ele fazia. Está vendo? Ao contrário dos fariseus. Os fariseus, eles viam o que Jesus fazia e não queriam seguir. As multidões ouviam dizer das coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo e de longe vinha para ouvi-lo. Amém? Então Jesus se organizou para não desperdiçar o tempo oportuno que tinha para cumprir sua missão. Jesus sabia que ele tinha pouco tempo, né? Então Jesus tinha estratégias simples, mas eficazes.
o que os cristãos romanos certamente admirariam, né? Estratégia. Alguém que pensa, que planeja, que vai executar e que aquele plano dá certo. Jesus tinha estratégias simples, mas eficazes. E os cristãos romanos admirariam saber o que Jesus fez, como ele fez o seu trabalho. Então, quando a multidão o comprimisse, querendo tocá-lo para receber curas, ele os ensinaria de dentro de onde? De um barquinho preparado ali, só para ele sentar e ensinar, né? Nunca ninguém pintou essa imagem, que eu saiba, Jesus no barquinho sentado, ensinando a multidão na praia, né? Muito bem. Jesus exerceu poder sobre os demônios, que o reconheciam como ser divino. Mas ele os proibira de declarar abertamente essa verdade. E Jesus proibindo alguém de declarar publicamente a verdade sobre a divindade dele, aparece sempre aqui no livro de Marcos, né? E ele proibia os demônios de declarar abertamente a verdade de que ele era um ser divino. Os romanos podiam pensar quando receberam o Evangelho: se Jesus fez tanta coisa boa, como a sua fama não chegara rapidamente a Roma? E a resposta de Marcos é que o próprio Jesus tomava cuidado para não se expor além do necessário, amém? De modo que a sua missão não fosse comprometida. Outro método simples, mas que se mostrou plenamente eficaz, qual foi? Que você vê aqui na leitura, que foi feito? Os 12. Os 12. 12 homens que ele quis para si. Estes homens aceitaram o quê? Se tornarem seguidores de tempo integral, né? Já ouviu falar de obreiros de tempo integral? Foi Jesus que inventou esse negócio, né? Muitas vezes a igreja não tem de sustentar os irmãos para pregar, ele que se vire e tal. Bom, mas aqui Jesus chamou 12 para estarem com ele integralmente. Seriam agora seguidores de tempo integral, amém? E logo seriam enviados em missões com poderes especiais semelhante aos de Jesus. Estes homens são tão importantes que são sempre listados pelo nome: Simão, Pedro, Tiago e João, filhos do trovão, André, que não era filho de Bartolomeu, né? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, o outro Tiago, que era filho de Alfeu, Tadeu, também chamado Judas Tadeu, e outro Simão, conhecido como Simão Cananeu ou Zelote, e por fim, quem? Judas, que foi quem o entregou. Então a aplicação: Jesus estava ciente da oposição, sim ou não? A oposição aumentava dia a dia. Jesus estava ciente da oposição que aumentaria dia a dia. Será que estamos cientes da oposição que aumentará dia a dia se ousarmos pregar só a verdade? Será que quando a igreja de vez em começar a evangelizar mesmo, será que não vamos ouvir críticas? Será que não vai ouvir pessoas falando: eu vou me separar do meu marido porque ele vai batizar, porque ele vai seguir a Cristo? Será que nós não vamos ouvir pessoas difamando: aquela pessoa deve estar fazendo algo de errado porque entra ali naquela casa? Bem, a oposição vai aumentar. Nós estamos cientes? Temos que estar cientes. A oposição crescente não impediu Jesus de continuar o que ele já havia começado, amém? E aperfeiçoar e ampliar o seu trabalho. As oposições contra nós não devem ser empecilho para o trabalho que precisa continuar, amém? O trabalho precisa continuar, mesmo no meio de oposição. Vamos trabalhar em meio à oposição, não temos outra opção, né? E a última aplicação deste ponto é a seguinte: lembra? Jesus escolheu 12. Seguir a doutrina dos apóstolos é seguir a Cristo.
e dar sequência ao seu trabalho, porque Ele os escolheu quem Ele quis. Rejeitar todo o ensino posteriormente dado no Novo Testamento é se opor a Cristo como os fariseus fizeram. Amém? Esta é uma boa aplicação para os nossos dias. Bem, e aí então, João, pode ler para mim versículo 20 a 35. Vamos ver que Jesus responde apropriadamente a duas blasfêmias sofridas ao mesmo tempo. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e pelo maioral dos demônios, que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado.